Bom dia, esse é o BDM Cast do dia 28 de outubro, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com apoio de inteligência artificial. Os mercados começam o dia em pleno modo risk-on, embalados pelas expectativas de um acordo entre Estados Unidos e China e pelo clima positivo pós-encontro entre Trump e Lula. Com o Fed no radar amanhã e o tarifaço no centro das apostas, o Brasil pega carona no otimismo global. Vamos aos destaques desta terça-feira. Perfeito. Então vamos começar olhando para fora, né? As negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Tivemos notícias de avanços, é isso? Isso. O ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, confirmou que houve progressos depois de umas conversas lá na Malásia. Ele destacou muito a questão do respeito mútuo, sabe? E a importância do diálogo. Interessante essa ênfase no respeito mútuo. E parece que isso casa com o que o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, tinha dito antes, né? Exatamente. O Bessent indicou que aquelas ameaças mais pesadas, tipo tarifas de 100% e restrições nas terras raras, foram tiradas da mesa nessas conversas iniciais. Tirar isso já ajuda bastante a baixar a tensão, né? Sem dúvida. E o próprio Trump pareceu mais otimista. Falou em boa chance de acordo, mencionou até um desejo de ir à China no começo do ano que vem. Sim, e para concretizar isso, uma delegação técnica chinesa de alto nível já tem data para chegar nos Estados Unidos. Quinta-feira agora, dia 30. Certo. E a China não está focada só nos Estados Unidos, pelo visto. Não. Eles também têm conversas agendadas com a União Europeia. O assunto principal é a disputa envolvendo terras raras, que afeta muito a indústria de carros lá na Europa. Mostra que Pequim está tentando, assim, administrar várias frentes ao mesmo tempo. Entendido. Agora, trazendo a conversa aqui para a nossa relação Brasil-Estados Unidos. O encontro Trump e Lula continua rendendo, né? Continua. Os negociadores dos dois lados já estão trabalhando nos próximos passos e uma comissão brasileira importante, com Alckmin, Haddad, deve ir a Washington já na semana que vem. E o Trump chegou a elogiar o Lula, né? Desejou feliz aniversário, falou do vigor dele. Mas e sobre o acordo em si? Ele foi mais cauteloso. Disse algo como: tivemos uma ótima reunião, não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Ou seja, o clima foi bom, mas assim, nada garantido ainda em termos de acordo comercial. Pois é. E aquele pedido do Brasil, da trégua de 90 dias nas tarifas de 50% e o fim das sanções como a Lei Magnitsky para o ministro Moraes, os vistos da família Padilha, isso avançou? Olha, resposta concreta ainda não veio de Washington sobre esses pontos específicos. Continua em aberto. Mas para os setores que foram mais atingidos pelo tarifaço americano, só essa reabertura do diálogo já é vista como algo bom, imagino. Com certeza. Mesmo sem garantias, voltar a conversar tecnicamente já é um sinal, né? Uma porta que se abre para tentar negociar, ainda que demore para ter resultado. E nesse clima de negociação, surgiu uma informação interessante sobre o etanol. O Brasil estaria pensando em reduzir a tarifa de importação do etanol americano. Sim, essa informação veio de fontes que acompanharam o encontro. A tarifa hoje é de 18%. A ideia seria usar isso como moeda de troca. E qual seria a contrapartida que o Brasil buscaria? Seria a retirada daquelas sobretaxas que os Estados Unidos aplicam sobre o nosso café e a nossa carne. É uma negociação bem setorial, sabe? Tentando destravar pontos específicos. Faz sentido. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para a nossa agenda fiscal interna, que também está bastante agitada. O governo está preparando projetos para substituir a MP 303, é isso? Exato. O objetivo é garantir receitas sem precisar daquela alta do IOF que foi muito criticada. A meta é levantar 31,6 bilhões até 2026, combinando corte de despesas e arrecadação extra. E o que já se sabe sobre o conteúdo desses projetos? Bom, um deles, que deve ser relatado pelo deputado Juscelino Filho, deve mexer em algumas frentes. Primeiro, limitar as compensações tributárias, buscando 10 bilhões já esse ano e mais 10 bilhões em 2026. Além disso, deve endurecer as regras do seguro-defeso e fazer mudanças no Ateste Med, o sistema de licenças médicas.
E tem um ponto importante sobre o pé de meia, o programa de poupança para estudantes. Sim. A ideia é classificar ele como piso da educação e derrubar aquele teto anual de 20 bilhões que existe hoje. Entendi. E vai ter outro projeto de lei focado mais em arrecadação, então? Sim, está previsto um segundo PL. Esse deve trazer o aumento da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, mas para as fintechs também deve incluir a tributação das apostas esportivas, as bets, e a taxação do JCP, os juros sobre capital próprio. É um pacote, né? Um pacote amplo. Por outro lado, parece que o governo está repensando aquele PLP que tirava os gastos do tarifaço da meta primária, né? Pois é. A pressão da oposição e o orçamento mais apertado estão pesando. O governo considera engavetar esse projeto, o que significaria uma economia de 9,5 bilhões, e a MP, que criava um crédito para os exportadores afetados pelo tarifaço, também pode acabar caducando. Todo esse cenário complexo, né? Negociações lá fora, definições fiscais aqui dentro, como os mercados reagiram a tudo isso ontem? O mercado reagiu com bastante otimismo, um apetite por risco bem claro. O Ibovespa fechou em nova máxima histórica. Subiu 0,55%, foi para 146.969 pontos, chegou a bater nos 148 mil durante o dia. E lá fora, em Wall Street, também tivemos recordes, com o S&P 500 passando dos 6.800 pontos. O que explica esse otimismo todo? Olha, são alguns fatores combinados. Principalmente a expectativa de corte de juros pelo Fed, o Banco Central americano. Mas também esse clima melhor nas conversas EUA-China e, claro, o alívio aqui com o diálogo Brasil e EUA. Isso se refletiu no câmbio, o dólar caiu para 5,3703 e os juros futuros, embora com recuo pequeno, continuam sinalizando que o mercado aposta em corte da Selic já em janeiro. E tivemos um destaque importante vindo da Argentina também, certo? Com impacto forte por lá. Muito forte. Foi uma reação bem expressiva ao resultado das eleições legislativas, ao desempenho do partido do Javier Milei. O La Libertad Avança conseguiu uns 40,7% dos votos para a Câmara, formou uma bancada grande com 102 deputados e 20 senadores. E como o mercado leu isso? Leu como um fortalecimento do Milei para tocar as reformas dele. O resultado foi imediato. Os títulos do governo argentino em dólar, aqueles com vencimento em 2035, dispararam mais de 20%. Impressionante. E o peso? A bolsa. O peso se valorizou bastante no mercado paralelo. O dólar blue fechou em 14,3226, depois de subir muito durante o dia. A Bolsa de Buenos Aires, o Merval, saltou 21,8% e as ações de empresas argentinas lá em Nova York chegaram a subir quase 50%, como o BBVA e o Supervielle. O mercado vê isso também como um sinal que pode garantir o apoio financeiro dos Estados Unidos, né? Aquele socorro que foi oferecido. Entendido. Mudando para o noticiário corporativo, tivemos resultado da Neoenergia. Sim, a Neoenergia divulgou um lucro líquido de 924 milhões no terceiro trimestre, foi um aumento de 10% na comparação anual. E o EBITDA ajustado também subiu bem 14%, chegando a 3,388 bilhões. Para a gente finalizar, vamos repassar a agenda desta terça-feira. Claro! Atenção, aqui no Brasil, às 15 horas, sai a balança comercial semanal. Lá nos Estados Unidos, às 11 temos o dado de confiança do consumidor. E no Chile, às 18 horas, tem decisão sobre taxa de juros. E balanços. Sim, depois do fechamento dos mercados, saem os números da Hyper aqui no Brasil e da Visa lá nos Estados Unidos. Bom, com tantas frentes abertas, né? Essa dança entre eu e China, a reaproximação Brasil e Estados Unidos, as definições fiscais aqui, fica a pergunta. Qual desses diálogos todos tem o potencial de trazer o impacto mais rápido, mais concreto, seja para a economia real ou para o bolso do investidor nos próximos meses? Ouça todos os dias a partir das 8 horas o BDMcast no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã!